Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, última ceia e a prisão de Jesus. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto para leitura em estudo, Lucas capítulo 22, do verso 1 ao 23, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, traição, Páscoa e ceia. Segundo, os últimos dias. E terceiro, agonia no Getsêmani. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender que Jesus submeteu-se à morte por amor à humanidade. Segundo, declarar que tal amor se revela como obediência ao Pai. E terceiro, entender que a grande transformação do cristão se mostra na obediência a Jesus. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 22 de Lucas, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não o fez, se inscreva no canal e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar esse link também com mais alguém. E juntos vamos proclamando o Evangelho do Filho do Homem. Na introdução desse comentário, o escritor mostra acerca das últimas horas antes de Jesus ir ao Calvário. Lucas apresenta detalhes importantes e singulares a respeito do que ocorre desde a conspiração para matar Jesus até o primeiro julgamento, em um enredo marcado por grande tensão e dramaticidade. Primeiro tópico, traição, Páscoa e ceia. Lucas capítulo 22, verso 1 ao 23. Primeiro subtópico, a influência satânica. Verso 3 diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Os primeiros versículos nos mostram uma conspiração para prender e matar Jesus, mas segundo o texto, isso sem criar tumulto no meio do povo, fato que foi resolvido com a traição de Judas. Os evangelhos sinóticos, eles informam que o traidor foi um dos 12. Lucas, ele faz um relato enfatizando que Satanás entrou no traidor e se apoderou dele para tal ato, revelando em linguagem assustadoramente direta a verdadeira fonte dessa ação maldosa. O que o escritor mostra para nós, a fonte verdadeira que impulsiona Judas a fazer isso, não vem dele próprio, vem de Satanás, o autor dessa ação. Todavia, nós vamos observar, à luz do que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, no verso de número 12, ele diz para todos nós, ainda nos nossos dias, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso aqui que Judas não atentou para isso e deixou influenciar-se por essa ação maldita, por essa ação diabólica. Mesmo sabendo de que a ação é do diabo, o escritor deixa muito claro para nós que mesmo assim Judas foi culpado e responsável pela morte de Jesus. João capítulo 12, verso 4 ao verso 6, e Atos capítulo 1, do verso 16 ao 20, nós temos relatos sobre isso. Ele foi culpado, ele deixou-se levar pela influência do maligno. Nota-se que, quando relatado o seu chamado ao ministério, o Espírito Santo fez questão de registrar ao lado do nome de Judas os seguintes complementos. Mateus capítulo 10, verso 4 diz, quando se refere sobre Judas, acrescenta dizendo que foi quem o traiu. Lucas, quando relata sobre isso, também, capítulo 6, verso 16, falando sobre a chamada desses discípulos, e quando ele se refere a Judas, ele diz, o que se tornou traidor. Ou seja, ele é a pessoa que foi influenciado pelo maligno para
entregar Jesus para a sua crucificação, tornando-se culpado, influenciado completamente por uma ação diabólica. Segundo subtópico, ceia da Páscoa, Lucas capítulo 22, verso 8. Quando o escritor relata sobre esse verso 8 do capítulo 22 de Lucas, ele diz que esse texto é mais completo do que tanto o texto relatado por Mateus quanto Marcos. O evangelista Lucas, ele relata que Pedro e João deram até o nome das pessoas que são enviados adiante de Jesus em busca de um sinal, aonde eles encontrariam o lugar aonde Jesus se reuniria para aquela ceia, naquele dia de Páscoa. E interessante que o sinal que Jesus dá para eles é um sinal que, a olhos nus, a olhos humanos, era quase impossível acreditar que no meio daquela multidão eles encontrassem alguém carregando, um homem carregando um cântaro, uma jarra de água na sua cabeça, por ser isso uma atividade feminina. Segundo alguns escritores, os homens se negavam, era vergonhoso para eles isso, mas Jesus está dizendo que é esse o sinal. E os discípulos prontamente obedecem. E o que nós vamos perceber no texto, que tudo se deu exatamente como o mestre havia anunciado. Afinal, Jesus controla tudo com firmeza e sabedoria, antevendo e executando em detalhe cada ação do seu ministério. Os discípulos obedeceram, seguiram aquele homem conforme o relato que Jesus lhe deu, até a casa daquele proprietário, e lá eles perguntam: onde é o local que o Senhor tem preparado para que o mestre se reúna com os seus amigos, os seus discípulos, e ele possa celebrar a Páscoa? E lá encontrar o cenário mobilizado para que Jesus pudesse se reunir com os discípulos logo mais e participar desta ceia da Páscoa. Terceiro subtópico, ordenança da ceia do Senhor, Lucas 22, verso 18. E no verso de número 14, desse mesmo capítulo, chegada a hora de comer o cordeiro pascal, ao pôr do sol, Jesus pôs-se à mesa com os seus 12 apóstolos. Escuta, é interessante observar que Cristo deixa claro que ele ansiava comer a Páscoa com os seus discípulos antes de seu sofrimento. Ele tem consciência, ele tem certeza, está determinado de que a hora está chegando de que ele será entregue para ser morto pelos nossos pecados. De fato, Jesus sentia uma humana e dolorosa ansiedade por estes preciosos últimos momentos de comunhão com os companheiros a quem ele amava. Ele sabe da importância, porque daqui a pouco ele vai morrer. Ele não vai demorar mais muito tempo. Então ele sabe dessa importância de estar junto nesse momento. Até porque também, à luz do comentário, este também conhecia a importância espiritual que este anoitecer traria para a igreja nos séculos futuros. O que é isso, pastor? A sua salvação, a minha, a nossa salvação. Jesus tem consciência que se isso não acontecesse, onde estaríamos nós? Todo o sacrifício que ele, ou todo o trabalho feito até aqui, ficaria a nada. E, portanto, é importante que ele prossiga essa caminhada. Tanto para os discípulos, ele tinha vontade de estar juntos, porque era um momento ímpar na vida deles, mas também para mim e para você, a igreja, em pleno século que nós estamos vivendo. Na ocasião, Jesus utilizou os símbolos antigos para lhe dar um novo significado quanto ao pão e afirmou: isto é o meu corpo que é partido por vós. Naquela ceia, ele pega o pão, abre o pão ao meio, reparte aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Quanto ao cálice, ele pega também o cálice e declara: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que eu faço também com vocês, derramado em favor de vós. E declarou também: fazer isto em memória de mim. Naquele dia, Jesus está instituindo então a ceia. O pão que representa a sua carne, que está sendo agora rasgada,
que vai ser crucificado pelos nossos pecados e o seu sangue que vai ser derramado para purificar a mim e a você. E quando ele toma o pão e o cálice de vinho, ele está dizendo: esse pão representa a minha carne e esse cálice representa o meu sangue. Vocês, cada vez que vocês o fizerem, vocês farão em memória de mim. Naquele dia eles estavam comendo isso para dizer: nós comemos porque temos parte contigo. Jesus deixa muito claro para eles: se vocês não comerem, vocês não têm parte comigo. O fato que nessa mesma mesa estivesse o traidor faz o drama mais trágico. Está lá, o próprio Judas está lá, comendo também, participando da ceia também. Queridos, por isso, o escritor Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, verso 28, ele fala que nós precisamos examinarmos a nós mesmos. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E Paulo ainda acrescenta mais: quem come e bebe indignamente, come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe condenação para si. O que é comer o pão indignamente? É quando não reconhecemos que todas as nossas falhas, todos os nossos pecados devam ser confessados diante do Senhor e reconhecer que só Ele é o Senhor que tem poder de nos perdoar, de nos purificar e fazer de nós um cidadão dos céus. E quando nós não reconhecemos isso, é como comer indignamente. Ou quando estamos numa ceia do Senhor e quem sabe olhando para o nosso lado, para o irmão que está ao nosso lado e achando que ele não é digno disso. Eu sou digno, mas ele não. Nós somos quem somos para acharmos que nós somos melhor do que as pessoas. Só Deus o pode saber. Portanto, quando eu julgo as pessoas à minha volta, eu também estou indigno diante do Senhor. Paulo deixa claro: quem come e bebe indignamente está comendo condenação. O escritor ainda termina dizendo assim: ser arrolado como membro da igreja e participar de cultos não são prova de salvação. É necessário ter vida santa e resistir ao diabo. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o ponto principal para mim e para você, que precisamos nos nossos dias, ao nos assentarmos na mesa do Senhor e ao participarmos da ceia do Senhor. Um memorial estabelecido por ele naquela noite de sofrimento, naquela última ceia de Páscoa que ele fez com os discípulos. Segundo tópico, os últimos dias. Lucas capítulo 22, verso 24 ao 38. No verso 24, o primeiro subtópico diz assim: os discípulos disputam entre si. Apesar das impactantes lições de amor e renúncias recorrentemente ministrada por Jesus através de palavras e ações, os discípulos se envolvem em uma discussão carnal movida por um anseio egoísta e mundano. O que é isso? É porque naquela época era assim, as pessoas almejavam ser poderosos. E entre aqueles que não participavam do ministério terreno de Jesus ainda pensavam assim também. Os discípulos mesmo ainda têm essa cabeça, querendo ser ainda alguém. Chegam a sugerir para Jesus que coloque um deles à sua direita, outro à sua esquerda, já dando a preferência. E o que nós aprendemos nesse texto, que já está registrado lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, o verso 9 diz que o coração humano, de fato, é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, diz o profeta. Mas a resposta do Senhor é a seguinte: eu, Senhor, eu esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo o fruto de suas ações. E esses discípulos ainda não tinham compreendido o que Jesus estava lhes ensinando. Eles, mesmo depois de Jesus estar falando sobre esse momento muito importante, porque a noite vai chegar, a hora da sua crucificação, eles ainda estão pensando em quem será o maior. O Senhor deseja que seus discípulos sejam diferentes dos reis e príncipes da terra. Quem de fato for o maior no reino de Deus terá de ser como o menor, cuja tarefa consiste em servir.
Jesus deixou claro isso para eles. Capítulo 22, verso 27, ele diz: quem é que é maior? É aquele que está à mesa ou aquele que serve? Porventura não é quem está à mesa que tem o poder de mandar no momento? Mas para vocês, eu sou como aquele que serve. Eu não sou aquele que estou para mandar, eu estou para servir. E é esse o exemplo que eu quero dar para vocês. O Senhor não apenas exige humildade, mas a inspira através do seu próprio exemplo. Esta é a grande lição que nós extraímos do texto, ainda nos nossos dias. Quem quiser ser grande no reino de Deus, assuma o papel que Jesus ensinou. Esteja sempre disposto a servir. Essas pessoas dispostas a servir no reino de Deus são considerados maiores no seu reino. Segundo subtópico, a negação de Pedro é profetizada. Lucas capítulo 22, verso 31. Os versículos em apreço mostram a advertência de Jesus trazida a Pedro, o qual, tal como aconteceu com Jó. As Sagradas Escrituras dizem que um dia Satanás se apresenta diante de Deus para acusar Jó. E o Senhor pergunta para ele: você observou meu servo Jó? Homem temente a Deus, íntegro, que se desvia do mal. E Satanás diz: ele só é assim porque você abençoou muito ele. Tirando a bênção dele, ele blasfema contra você. Esse é o caminho que Satanás usou para tentar tirar Jó da presença de Deus, mas não conseguiu. O Senhor está aqui profetizando para Pedro que Satanás pediu para envergonhar o apóstolo Pedro, para fazer ele desistir da sua caminhada e da sua fé. E o que nós vamos observar à luz do nosso comentário é que Jesus revela o impiedoso e ardente desejo de Satanás de expor Pedro ao fracasso. O comentarista ainda diz mais: acusá-lo de sua fraqueza e fazê-lo naufragar na fé, tão miseravelmente a ponto de desistir do seu ministério por remorso seu e possível amargura dos demais apóstolos. O escritor Pedro, quando fala sobre esse assunto, na sua primeira carta, capítulo 5, verso de número 8, ele diz: sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O escritor Paulo, na sua carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, verso 19, ele aconselha Timóteo que deva conservar a sua fé e a sua boa consciência, porque algumas pessoas naufragaram na fé quando rejeitaram essa consciência pura. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, verso de número 15, ele ainda nos alerta dizendo o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamine. Quando observamos a luz desse texto, nós vamos perceber, queridos irmãos, que Satanás, ele não foi proibido de tentar o apóstolo Pedro, nem estar impedido de nos tentar ainda nos nossos dias. Tal como os apóstolos sofreram, nós também somos sujeitos a sofrer esses ataques do inimigo de nossas almas. Cristo, entretanto, não é um espectador neutro nesse combate, pois temos a sua intercessão e a assistência celestial a nosso favor. Nós precisamos crer nisso, mesmo sabendo de que o inimigo luta contra nós. O crente, mesmo quando imerso nas mais duras batalhas, deve revestir-se de toda a armadura de Deus. E aí, novamente, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, capítulo 6, do verso 13 ao verso 18, ele dá uma ilustração de um soldado romano, como ele deveria se preparar para a batalha. E ele diz: tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Ou seja, eu e você podemos, quem sabe, um dia na caminhada enfrentar um dia mau também, um dia de ataque do inimigo contra nós. E é nessas horas que nós precisamos, então, tomar toda a armadura de Deus. E ele diz que nós precisamos estar com os lombos cingidos com a verdade e vestido com a couraça da justiça. O profeta Isaías, no capítulo de número 11, verso 5, quando ele se refere sobre isso, ele se refere como cintos que protegiam a roupa do soldado, que protegia a roupa daquela pessoa, ou daquele ministro que estava cuidando na obra do Senhor Jesus. Proteção dos lombos e proteção dos rins. Ou seja,
Justiça e a fidelidade seriam como partes integrantes de suas vestes, das vestes de todos aqueles que fazem a obra de Deus. Não pode andar separados. Mas o escritor ainda prossegue um pouquinho mais para nós, dizendo o seguinte, que nós também devemos estar preparados com a preparação do Evangelho da Paz, no sentido de que eu e você não podemos vacilar, não podemos estar simplesmente brincando de ser crente, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele vem do sério. E como ele vem do sério, nós precisamos, irmãos, estar atentos e preparados com a preparação do Evangelho de Cristo Jesus. O escritor ainda diz que precisamos ter o capacete da salvação, capacete que protege as nossas mentes, para não acontecer o que aconteceu com Judas. Quando alguém ofereceu na sua mente dinheiro para entregar o mestre, ele logo o entregou e foi o culpado da morte de Cristo Jesus. No final, o apóstolo diz assim, também tome com você a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com ela vocês poderão então dissipar toda a potestade. Queridos, eu e você somos convidados e convocados para que estejamos atentos, porque o inimigo não dorme contra nós. E nós precisamos estar de pé cada dia, quem sabe através da oração, da leitura da palavra, da meditação e pedindo sempre a cobertura espiritual de Deus para que nos mantenha de pé. Terceiro subtópico, novas diretrizes, Lucas capítulo 22, verso 36. Queridos, aqui o cenário vai mudar, nova diretrizes, porque o cenário está completamente mudando. Quando Jesus enviou aqueles 12 discípulos anteriormente, ele enviou no momento que a popularidade de Jesus estava em alta. Então Jesus manda que eles não levem nada no caminho para facilitar a viagem, não ter peso, não ter sobrecarga, agilizar o máximo possível. Como a popularidade de Jesus estava em alta, todo o povo aplaudindo, achando que ele é o rei, que ele vem para governar Israel, então todo mundo abre caminho, abre ala, e eles vão passando e levando a mensagem. Mas agora, uma grande mudança está ocorrendo, já que em vez da aclamação popular, o mestre vai ser levado à crucificação. E os próprios judeus vão dizer crucifica-o, ou seja, da mesma forma como eles viveram a popularidade de Jesus, agora eles vão compartilhar o momento do seu descrédito, das pessoas não dando crédito ao Filho de Deus. Além disso, dentro de pouco tempo, eles vão ter que sair sozinhos, levando a mensagem de salvação, uma mensagem que talvez não recebida por muitos daquelas pessoas que, quem sabe, com grosseria recebiam os discípulos. Agora escute uma coisa, isso tudo acontece por não terem compreendido a essência do plano de salvação. Eles não compreenderam. O que vai acontecer agora? Os apóstolos tentam evitar a prisão de Jesus. Eles recorrem às espadas para defender tanto o mestre como para defender-se a si próprio. Se vier para nós com violência nós vamos responder, nós vamos retrucar. Nós não vamos aceitar isso não. É dessa forma que Pedro até corta a orelha de um dos soldados. O âmago da mensagem de Jesus é completamente mal entendida por seus discípulos. Eles não conseguem entender. Com o espírito do entusiasmo popular messiânico, eles não conseguem entender qual é o espírito popular messiânico. Eles estão dispostos a pegar em armas, como dissera Pedro momentos antes. Nós temos 2 espadas aqui, mestre. Quando o mestre diz para eles agora, a partir de agora, vocês vão ter que se prevenir, vocês vão ter que levar alguma coisa. A popularidade agora vai estar em baixa, vocês vão ter que prosseguir fazendo o trabalho sem a minha presença. Entretanto, Jesus fica incomodado pela contínua falta de percepção espiritual dos seus discípulos, que encerra a discussão abrupta e incisivamente. Eles estão ali discutindo. E Jesus, então, quando vê eles falando sobre esta forma de que nós vamos reagir, da forma como Pedro usa a espada também, e o Senhor usa a palavra basta. Vocês até aqui não conseguiram entender qual é o propósito de Deus, qual é o propósito messiânico, qual é o propósito da salvação. Até aqui, vocês ainda estão querendo agir como seres naturais, materialmente falando, humanamente falando.
a salvação não vai ser de forma humanamente falando, mas espiritualmente, e essas coisas vão acontecer. Basta essa incredulidade de vocês. Já chegou, parou por aqui. É mais ou menos esta a palavra de Jesus para seus discípulos nesse momento. Terceiro tópico, agonia no Getsêmani. Lucas capítulo 22, verso 39 ao 71. Terminou a ceia da Páscoa. Nesta sessão, vemos o ministério terreno de Jesus ser marcado pela traição de Judas, seguido da perseguição do Filho do Homem. Inicia-se as piores provações para Jesus e seus discípulos. Primeiro subtópico, tormento e perseverança. Capítulo 22, versos 43 e 44. Jesus saiu da sala e da cidade para dirigir-se, segundo seu costume, ao Monte das Oliveiras, lugar também conhecido por Judas, conforme está registrado em João, capítulo 19, capítulo 18, verso de número 2. Se o traidor não encontrasse o Senhor no recinto da Páscoa, ele sabia que o localizaria ali, longe do júbilo da cidade na noite da Páscoa. Jesus busca sossego e concentração ao ar livre, orando no local ao qual se dirigia tantas vezes, conforme está registrado em Lucas 21, verso 37. Lugar onde sempre Jesus se dirigia para orar, para buscar a presença do Pai. Há quem afirme que o fato de ter Jesus necessitado de um anjo, ele está orando e um anjo, Lucas relata que veio um anjo para confortá-lo, para ajudá-lo naquele momento. Há quem diga que a presença desse anjo naquele lugar aumentou então em Jesus a necessidade de humildade, de profunda humildade diante do anjo. É interessante saber que naquela época as pessoas oravam de pé e Jesus então se ajoelha. Por que Jesus se ajoelha? Alguém chega a dizer que é por causa da presença do anjo. Mas, na verdade, o escritor Mateus, no capítulo 26, verso 39, ele escreve que ele caiu com o rosto em terra. Isso porque o peso da angústia o estava esmagando. Ali ele suplicou ao Pai que, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E que cálice é esse, pastor? O cálice da terrível experiência eminente, aquilo que está ali para acontecer, uma experiência nunca vista antes nem depois. Por isso que naquele momento ele se joga no chão, ele se curva, a presença do anjo vem para confortá-lo e ajudá-lo, a ele se manter firme naquele propósito. Porque em todo esse momento ainda existe uma luta do reino das trevas para que Jesus desistisse da cruz. Se Jesus desiste ali naquele momento, desistir da cruz, eu e você não teríamos o direito de salvação. Por isso o anjo estar ali, enviado do próprio Pai, para fortalecê-lo, para que naquele momento ele prossiga o seu alvo até o final, para que eu e você pudéssemos ser resgatados para Deus. Segundo subtópico, a prisão de Jesus e Pedro o nega. Lucas capítulo 22, verso 61. À luz do comentário desse texto, Jesus, segundo parece, foi entregue a um grupo de soldados que estavam combinados para guardar Jesus até a sessão formal do Sinédrio. Nesse interim, entre a prisão e o julgamento de Jesus, eles aproveitam para zombar de Jesus. Esse grupo de soldados, eles vendam o rosto de Jesus e eles dão bofetadas em Jesus e eles dizem, profetiza, tu não é o filho de Deus, tu não é profeta, profetiza. Outros bofetavam e diziam, adivinha quem que te bateu? Lucas não dá outros pormenores, mas diz ainda que a estas ofensas foram acrescentadas muitas blasfêmias. E é aqui nesse momento, meus irmãos, que depois de chegar à casa do sumo sacerdote, Pedro se assenta junto a um grupo de pessoas que se aqueciam no fogo, esperando o calor daquele julgamento. E Pedro está lá no meio. O escritor ainda diz que nessa atmosfera de comodidade, sua determinação enfraquece. Que determinação é essa, pastor? Aquela que Pedro dizia, Senhor, até se for para morrer, eu morro contigo.
Agora, ele está no meio de pessoas que não têm a mesma fé, não têm as mesmas ideias, não têm o mesmo sentimento, não têm os mesmos ideais. Ele já começa a enfraquecer. E enfraquece tanto que ele quase nem percebe que negou o mestre 3 vezes. Eu não conheço, não sei quem é, não sei do que vocês estão falando. Nesse momento, a Bíblia diz que o cantar do galo o lembra das advertências de Jesus. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lembra disso. Lucas é o único que acrescenta que o Senhor se voltou para Pedro e fitou olho no olho, olhando dentro dos olhos do apóstolo Pedro. O cantar do galo e o olhar do Senhor suscitaram no apóstolo amargas lágrimas de contrição por sua tríplice negação. Agora ele começa a chorar amargamente, porque aquele olhar de Jesus, olhando nos seus olhos, era como que ele começasse a lembrar: eu falei que eu ia contigo, eu falei que eu até morrer eu morreria, e eu neguei já 3 vezes o Senhor. Queridos, mas lá naquela palavra profética de Jesus, ele disse: eu roguei ao Pai que não deixasse que Satanás te peneirasse a ponto de tu desanimar completamente. A intercessão do Senhor para que a sua fé não minguasse, e seu olhar misericordioso não era um olhar de cobrança no apóstolo Pedro, mas era um olhar dizendo: Pedro, eu estou aqui, Pedro. Você mais uma vez falhou, mas eu estou aqui. Esse é o propósito do meu Pai. Esse olhar misericordioso de Jesus preservaram Pedro de um desespero. Esse olhar fez com que Pedro dissesse: tudo bem, eu vou tentar me aguentar por aqui, de não entrar num desespero ou num colapso total. Foi o olhar de misericórdia de Jesus naquele momento. Não um olhar incriminador, mas um olhar de compaixão e de misericórdia que salvou ainda o apóstolo Pedro, mesmo diante dessa tamanha falha diante do seu Senhor. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje: o Sinédrio, primeiro julgamento, Lucas capítulo 22, verso 66, o texto diz assim: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde disseram. Queridos, à luz do comentário, os evangelhos, eles não reúnem pormenores acerca do julgamento de Jesus. E segundo o nosso escritor, pois assim o quis o Espírito Santo, de que os pormenores não fossem relatados. Mas parece claro que houve 2 etapas principais. A primeira, um processo judaico instaurado pelos principais sacerdotes para que Jesus fosse condenado de conformidade com a lei judaica, por ele dizer que é Deus. Na verdade, essa primeira etapa, eles ainda estão de alguma testemunha, tem alguma testemunha até falsa dizendo que ele disse isso. Mas, segundo uma trama para construir uma acusação suficiente para levá-lo aos romanos a matá-los. Por quê, pastor? Porque os judeus não podiam matar. Eles condenavam, mas eles não tinham autorização, eles não tinham leis que pudessem mandar matar. Mas os romanos têm. Mas nós precisamos, antes de que chegue na mão dos romanos, nós precisamos ter consciência de que o que nós estamos fazendo é exatamente o correto. Condenar alguém que está se declarando Deus. A sessão da manhã transcorreu de forma semelhante à da noite. Em ambas as ocasiões, Jesus é interrogado, pois esperavam que ele novamente afirmasse ser o Filho de Deus. E aí, quando olhamos para o comentário, Jesus está ciente disso, de que ele vai ao Calvário, de que ele vai concluir o trabalho que ele começou, resgatar a mim e a você para Deus. Então, agora o que ele faz? Consciente do que estava por vir, o Senhor declara diante de todos: desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do trono de Deus Todo-Poderoso. Com isso, meus irmãos, agora ele diz assim: agora sim, nós temos como réu confesso. Ele confessou que ele é Deus. Agora nós já temos todo o processo
Já temos toda a prova que agora nós podemos mandar matá-lo mesmo. A manobra era alegar ao tribunal romano de que Jesus desafiava César, pois se declarava o verdadeiro rei de Israel. Agora eles vão entregar para o tribunal romano. Termina a etapa deles aqui, lavamos as nossas mãos, estamos tranquilos, porque ele declarou que ele é Deus, e vamos entregar aos romanos. Mas para os romanos matar, eles precisam de uma outra acusação. Qual é ela? Nós vamos dizer para eles que Jesus está dizendo que ele é o verdadeiro rei de Israel. E aí César não vai aceitar, porque se ele se tornar rei, acabou o reinado de César. Na aplicação pessoal, quem participa do sofrimento de Cristo sentar-se-á à mesa com ele novamente. Todos aqueles que hoje participam dos sofrimentos de Cristo na terra, um dia nos assentaremos com ele no reino do Pai. Espero poder ter contribuído com você nesse comentário. Se Deus assim o permitir, estaremos juntos no próximo comentário falando sobre julgamento, morte e sepultamento de Jesus. A terceira etapa do seu julgamento, agora já pelos romanos. Deus te abençoe e até lá, juntos avançando pela fé.